Amigos e amigas, esta cerimónia de apresentação pública dos candidatos da CDU pelo Círculo Eleitoral de Lisboa às próximas eleições legislativas não constitui, ao contrário do que acontece com os nossos adversários políticos, um mero ato circunstancial onde se pavoneiam vaidades pessoais, mas sim a constatação de um facto indesmentível, que estas mulheres, estes homens, são cidadãos inteiramente determinados a defender a soberania e a independência nacionais, o regime democrático de Abril, numa dedicação sem limites ao serviço do povo e do país e no claro apoio às classes trabalhadoras e a todos quantos sofrem as consequências da política neoliberal em curso. Estes candidatos não enganam ninguém, como aliás os nossos eleitos têm demonstrado na Assembleia da República, onde granjearam respeito pelo trabalho parlamentar que têm desenvolvido com competência e honestidade, sempre na defesa intransigente dos verdadeiros interesses nacionais. Temos então boas razões para depositar toda a confiança neste conjunto de candidatos que se insere num coletivo muito vasto e enriquecedor, como é a Coligação Democrática Unitária. A CDU tem bem presente que o ato eleitoral de outono se reveste de primordial importância para o futuro de Portugal, numa altura em que se registra um muito grave déficit democrático, numa altura em que importa refletir seriamente sobre as condições em que funciona a nossa democracia e sobre as constantes violações de direitos constitucionais que cotidianamente se assinalam. Amigas e amigos, a campanha eleitoral em que estamos vivamente empenhados decorre no momento em que se aprofunda a crise, com o Governo a não cessar na sua deliberada ação que tanto tem empobrecido o país e criado tantas injustiças sociais, ao mesmo tempo que concorre para a destruição do aparelho produtivo nacional, entregando uma beijada a grupos económicos e financeiros, a empresas públicas estratégicas essenciais ao desenvolvimento do país. Governo que se ajoelha vergonhosamente perante as ordens que recebe da Alemanha, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu, da União Europeia. Temos de combater cada vez com mais firmeza esta política antipatriótica. Como fator fundamental para se enverdar por uma fase de desenvolvimento económico, há que proceder à urgente renegociação da dívida externa que o Partido Socialista, através do seu secretário-geral António Costa, já fez saber que recusa. E recusa porquê? Porque o Partido Socialista, como primeiro responsável pela entrada da Troika, continua a posicionar-se servilmente face às instituições capitalistas internacionais. Amigos, o quadro político, social e cultural do país é realmente muito preocupante. Endividamento do país, desemprego alarmante, o que desmente a mentira ultimamente propalada por Passos Coelho, intensa mancha de pobreza, encerramento contínuo de micro, pequenas e médias empresas, investimento público ou privado em queda acentuada, fraco consumo interno, diminuição flagrante das funções sociais do Estado, hipotecas de milhares de habitações de cidadãos com dificuldades económicas, imigração forçada de centenas de milhares de portugueses, nomeadamente jovens bem preparados e qualificados académica e profissionalmente. Estes são apenas alguns exemplos das consequências políticas das políticas adotadas ao longo de 39 anos por sucessivos governos do PS, do PSD-CDS e que acabaram por culminar na terrível crise com que ora nos defrontamos. A generalidade dos portugueses vive horas de grande dramatismo, sem perspectivas de um futuro conducente com os legítimos anseios pessoais e familiares. Companheiras e companheiros, a CDU enfrenta a realidade com propostas firmes, credíveis, suscetíveis de lançar o país para os caminhos da democracia de Abril. Não o faremos com vagas e ambíguas intenções economicistas, como as anunciadas pelo Partido Socialista, que, a serem aplicadas, acabarão por prolongar a crise que o Governo, apoiado pelo Presidente da República, continua a agravar. Na campanha eleitoral vamos contactar e esclarecer o mais possível as populações sobre as nossas propostas patrióticas que visam a mudança de política para uma verdadeira política de esquerda. É tempo de uma real alternativa política como aquela que a CDU se dispõe
e por termos alternâncias entre partidos situados à nossa direita que conduzirão o país para visível e acentuado declínio. Vamos contactar cidadãos descrentes, desanimados, no sentido de lhes apresentar as nossas ideias e para os convencer para a necessidade de votarem na CDU, porque a abstenção nunca concorrerá para a solução dos seus efetivos problemas. É uma tarefa existente, mas a CDU vai à luta. Importa aumentar a nossa influência política com mais votos e mais deputados. CDU que integra o Partido Ecologista aos Verdes e o Partido Comunista Português, verdadeiros pilares da democracia e que, em nome da intervenção democrática, saúdo com alegria e com fraternidade. Amigos, o país precisa da CDU e a CDU saberá corresponder e avançará para as eleições com toda a determinação, com toda a confiança. Viva a CDU, viva Portugal!